Olá, estamos aqui para mais um podcast da saúde. É o nosso Pode Falar de Saúde? Hoje nós temos o prazer, Márcio e eu, Carolina vai aparecer porque ela está lá em Lisboa, em Portugal, e vai dar um recadinho e fazer já uma pergunta. Já pomos a Carolina para falar com a gente. E nós trouxemos aqui dois advogados, amigos nossos de muito tempo, pessoas que fizeram mestrado junto com a gente em Direito da Saúde e trabalham na área, que vão falar sobre síndrome de burnout e também a posição do advogado frente aos problemas sérios de saúde com doenças graves. Uma face do advogado que muita gente não conhece. Imagina um advogado atrás de uma escrivaninha recebendo o cliente, bem burocrático. Será que esses meninos aqui trabalham dessa forma? Eu vou passar para eles, eles vão se apresentar. Márcio também vai dar o recado para vocês. E aí, em seguida, passaremos para a Carolina, diretamente de Lisboa, que vai fazer uma pergunta para os nossos convidados de hoje. Então, Dr. Edson Carvalho e Dr. Alan Werson Privat, nome difícil, mas eu consegui decorar. Muito obrigada pela presença e queria que vocês falassem só um pouquinho, passar para o Márcio e aí a gente passa para a Carolina, iniciando o nosso bate-papo de hoje. Inicialmente quero agradecer a Rosilma pelo convite, esse programa que tem muita audiência, é um prazer enorme. Dar boa tarde ao Márcio, ao Fabiano, ao Rafael, e é um prazer também estar com o Alan aqui para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante para cada um de nós. Eu gostaria de agradecer a todos, né, poder participar aqui dessa iniciativa tão legal de vocês, a gente poder falar um pouco sobre saúde, e também ao Dr. Edson, né, que me trouxe para cá e também para essa área tão legal que é a área da saúde, a gente poder estar ajudando tanta gente num momento tão difícil. E a gente vibra muito, se emociona muito com as liminares, com as decisões, com as sentenças. Então, sou muito grato também por essa oportunidade. Muito obrigado. A intenção do programa é, nesse período que estivermos conversando, podermos fornecer o maior conteúdo possível de informações aplicáveis no dia a dia e também perceber qual é o contexto que está acontecendo na temática que é trazida aqui. Então, hoje, a síndrome de burnout, o esgotamento, não é uma situação nova, ela vem se caminhando até o ponto que está hoje e vocês vão poder dar esse mapa mais atualizado, o que pode estar sendo feito, o que pode estar sendo utilizado como prevenção, como combate, como eliminar as tendências dos tribunais, o que vocês têm conseguido aqui na região. Então, essa é a nossa intenção. Sejam muito bem-vindos. Tá, muito obrigado. Bom, burnout é uma doença ocupacional, né? E ela surge na década de 70, né? E naquele tempo, realmente, devagar, ela foi ganhando um espaço muito grande, mas até então pouco se falava em burnout. A gente começou a falar em burnout lá na universidade em 2017 e 2018, e em 2018 teve um evento lá com a Isabela Camargo, que deu essa visibilidade para a doença, né? Então ela participou de vários programas, muita entrevista, e realmente ela contou a história dela. E nada melhor do que uma pessoa que experimentou a doença, que é uma doença mental, do trabalho, está fazendo esse trabalho que ela vem fazendo já, inclusive até hoje. A doença burnout nada mais é do que um esgotamento físico e mental, né? E decorre de um ambiente que não há realmente um controle do estresse, né? Ou seja, um ambiente hostil, onde não se tem um cuidado realmente com o estresse, isso vai ganhando uma proporção muito grande e o empregado ele vai ficando sem energia, vai ficando triste e vai adoecendo. E por conta disso, uma hora ele não aguenta. A Isabela conta que ela estava num programa de televisão ao vivo e aí do nada, entre aspas, ela apagou. Por quê? Ela vinha há 2 anos tendo sintomas da doença, mal-estar físico, emocional, problema intestinal, enxaqueca, insônia, irritabilidade, enfim. O corpo já estava falando para ela que ela estava na exaustão há muito tempo. Só que, na verdade, ela estava tomando alguns remédios, tomando umas vitaminas e estava tocando a vida. Até que um dia ela apaga. E aí começou um outro processo da doença, um outro viés. Então ela fez contato com vários médicos da área, experiente, e começou realmente a se cuidar. Onde hoje ela comenta, ela fala que a nossa melhor moeda é o tempo. Então o tempo
ele é escasso, ele é breve. Então a gente tem que aproveitar melhor, trabalhando, mas também se cuidando. Nós temos que se incluir, cada um de nós, na nossa agenda. Né? Porque se você realmente trabalha muito, não pratica um esporte, não toca um instrumento, não caminha na praia, enfim, a vida vai ficando muito difícil. Eu gosto de citar um exemplo, ô Márcio. Tem um médico argentino, chama-se Dr. Ricardo Junian, né? Ele tem um assunto interessante. Ele pede para a gente pegar uma folha de papel sulfite e fazer um risco no meio. Do lado esquerdo, que é o lado do coração, o que eu gosto de fazer e não faço. E do lado direito, o que eu não gosto de fazer e faço. Quando realmente o lado esquerdo, que eu tenho que fazer porque eu gosto e eu não faço, eu estou numa rota de adoecimento físico e mental. Então, ou seja, eu tenho que equilibrar isso. Eu tenho que, na verdade, dar para mim um tempo para mim poder realmente me recuperar, né? E isso é uma coisa, eu acompanhei ele em vários momentos, eu fui em várias palestras, acompanhei ele nos hospitais falando sobre isso, inclusive na universidade, e foi um tempo muito bom. Ele tem um livro fantástico que fala sobre isso, e são as doenças psicossomáticas, que é a doença da mente, que adoece o corpo. E, por enquanto, pode falar. Não, a gente, no escritório, a gente tem praticado também muitas atividades físicas, né? O Edson sempre me incentiva, eu também incentivo ele, para a gente também ter esse nosso tempo de relaxamento, né? Então, tenho feito musculação, corrido, voltei a jogar futebol agora, o Edson pratica surf, né? Toda terça-feira, né? musculação, pilates, então a gente incentiva muito a prática de esportes, né? Como uma maneira preventiva da gente cuidar da nossa saúde. Perfeito. Agora nós vamos passar para a Carolina, que a Carolina tem uma pergunta para fazer para os nossos convidados. Olá, meus amigos. É com muita alegria que mesmo aqui de Lisboa, eu posso me sentir parte um pouquinho aí do podcast, estar presente através dos recursos que a tecnologia nos permite, não é? A tecnologia digital nesse ponto é incrível. E apesar de eu estar a quase 9.000 quilômetros de distância, me sinto um pouquinho perto de vocês. Quero externar aqui o meu abraço carinhoso para o Márcio, para a Rosilma, dar boas-vindas aos nossos convidados. Quero também agradecer a audiência de todos os nossos colegas, amigos, clientes, enfim, que nos prestigiam, assistindo, clicando, dando seu like. E aí eu já peço para vocês, por favor, compartilhem, comentem, isso enriquece. E eu quero, aproveitando o ensejo, sendo breve, porque eu acho que os nossos convidados têm muito para dizer a respeito, para compartilhar e para a gente aprender. Eu só gostaria de levantar uma pequena provocação para talvez ser objeto aí de alguma discussão. Porque assim, a síndrome de burnout, ela é uma doença primordialmente fruto de um excesso de trabalho que é atribuído por um empregador, mas não quer dizer que os profissionais autônomos também não tenham. Então, o fato de estar empregado ou não, de ter um vínculo empregatício ou não, não isenta a pessoa de eventualmente sofrer dessa patologia. Então, eu quero trazer a seguinte reflexão: será que não existe hoje uma certa normalização do excesso de trabalho? Há uma associação indevida entre sucesso, uma carreira de sucesso e o excesso de trabalho. E isso cobra um preço. Essa exaustão no trabalho, quer seja ele para uma prestação de um serviço perante um patrão, quer para si próprio, para produzir mais e ter uma rentabilidade maior, uma maior conquista financeira, cobra um preço muito caro. E aí a gente vê o crescimento de pessoas, de pessoas acometidas com a síndrome de burnout, por exemplo. E isso acaba tendo consequências bastante ruins, não só para a pessoa, mas para toda a sua família. Então, o que eu gostaria que vocês abordassem é isso.
Será que esse excesso de trabalho muitas vezes também não é causado pela forma como a pessoa, o trabalhador, encara o seu sucesso, encara o seu progresso financeiro e econômico? Será que talvez uma revisão desses conceitos de autoconhecimento, de propósito na vida, talvez não mitigassem ou diminuíssem o número crescente de pessoas que estão sendo acometidas e que estão sendo tratadas com esse problema? É isso, minha gente. Obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui. Um grande abraço para todos novamente e fiquem com Deus. Bom, agradecer a participação da Galvanese. Primeiro, parabenizá-la pelo doutorado, né? Sucesso para você, Carolina. Então, essa pergunta sua, ela é realmente bastante importante e o assunto não esgota, porque um dos fatores que realmente adoece o ser humano é a jornada extenuante. Ou seja, o funcionário ele tem hora para entrar e não tem hora para sair, tá certo? E as empresas, elas trabalham com quadro reduzido, né? E, inclusive, isso aí, na verdade, é uma infringência da CLT, porque o que é permitido são 2 horas, essa diária. Então, isso aí é ultrapassado, e aí o trabalho que cumpre uma função social fica prejudicado, porque o empregado tem que ter contato com a família, com os amigos e com o lazer. E se ele só faz aquilo que ele talvez não goste, ou não goste muito, ele vai adoecer. Porque ele tem que estar realmente em contato tem que estar no clube, tem que estar na praia, tem que estar com as pessoas que vai trazer para ele um relaxamento, vai trazer para ele um pouco de saúde, que é estar junto com as pessoas. Se ele ficar só focado ali trabalhando, é claro que o salário vai aumentar 30%, 40%, 50%, mas isso aí, na verdade, essa condição que parece uma vantagem no momento, daqui a pouco ele percebe que não é. Porque ao longo de um certo tempo, ele vai começar a ter uma depressão leve, uma depressão um pouco mais grave, e a depressão é a doença do século, né? Levando inclusive ao suicídio, né? O ano passado aí no nosso país, mais de 20 mil pessoas se suicidaram. E as causas aí da depressão ainda está sendo estudada, mas praticamente é o esquecimento de si mesmo. A gente prioriza tanta coisa na vida e não se prioriza. Eu não posso ajudar ninguém se eu não estiver bem. Eu tenho que estar bem. Nós que estamos na área da saúde, eu comento muito com a Alan, nós temos que praticar esporte, temos que ouvir música, temos que ler, porque quem vem procurar a gente são pessoas com doença grave, muitas vezes em fase de desligamento. Então nós estamos doadores de energia. Nós temos que realmente dar para essa pessoa um carinho, um abraço afetuoso e desejar para eles que eles, na verdade, tenham assim o melhor nessa fase do tratamento. E isso é tudo. Seja no escritório, seja realmente na clínica, seja no hospital. Onde precisar, a gente está fazendo isso presencialmente, né? Cumprindo as liminares, cumprindo todos os despachos, mas sempre presencialmente. Recentemente, aí, a gente conversa toda semana com as pessoas para acompanhar o tratamento e tornar para o juízo a ação atualizada. Recentemente, conversando com a esposa de um cliente nosso, ele estava fazendo um procedimento, que ele tem um câncer agressivo, e ele estava fazendo uma transfusão de sangue. Ele tem baixa plaqueta e baixas hemácias, então ele faz aí a cada 15 dias, a cada 3 semanas, uma transfusão com 9 bolsas. Isso aí todo mês. Já gerou inclusive uma doença secundária nele. Então eu conversei com a esposa dele, ela falou, ele está no procedimento. Aí, passado umas 2 horas, ele falou assim, ligou para mim chorando, falou, seu Edson, ele está na UTI. Está na UTI? Aí o que eu fiz? Me arrumei, fui lá no hospital, conversar com a equipe de saúde. Peguei o contato lá da enfermeira-chefe, conversei com a equipe, fiz para ele assim um coraçãozinho, falei, tamo junto, hein? Porque nesse momento da vida, imagina um jovem de 26 anos que deveria estar aí pujante, né? E está cuidando de uma doença terrível.
e está aguardando um transplante de medula halogênico. Inclusive a mãe, já foi declarado que a mãe não tem compatibilidade, né? Então olha só a dificuldade, ele entrou no banco de doação de medula, né? E está aguardando, mas é muita gente precisando disso. Então eu acho que esse conforto do advogado é necessário, porque ele não tem força para lutar. A esposa tem 24 anos, é uma menina, então eu que tenho mais idade, tem que ajudar nesse sentido. E o Alan está realmente me acompanhando em todos os passos, né? Todos os procedimentos, hospital, clínica, e dando esse alento para essa pessoa que precisa de uma ajuda. Então, um belíssimo professor que se arrumou, né? Fala a verdade. Que exemplo que você tem, Não, Dr. agradeço Alan. todos os dias. Um menino sortudo demais. Deixa eu te falar, voltando um pouquinho só na síndrome de burnout. Você estava falando que é importante o lazer, claro. Pergunta é a seguinte, meu amigo, fale para mim, voltamos à época da Revolução Industrial? Porque na Revolução Industrial o pessoal tinha que fazer greve, porque crianças, mulheres, homens trabalhavam sem descanso. E aí a Revolução Industrial trouxe muitas greves, muitas reivindicações, né? E a reivindicação era os 3 8, né? 8 de sono, 8 de lazer e 8 de trabalho. verdade. A gente, com toda essa tecnologia, esse avanço, tudo que a gente pesquisou, todas as doenças que a gente sabe, os vírus, enfim, acabamos de sair de uma pandemia, esquecemos de tudo isso, a importância do lazer, a importância do ócio criativo, como o Domênico de Masi ensinou. Ele pregava até 1 ano que você fique para você poder descansar e criar novos enfoques das soluções dos problemas, né? Porque os problemas cada vez mais são mais novos, né? Problemas que a própria tecnologia e a inteligência artificial nos trouxe que não tínhamos, né? Nós temos agora a intoxicação digital, né? Denunciada pelo Dr. Augusto Cury, que até escreveu um livro sobre isso. Sim. E que é muito séria. Você começa a ler aquele livro dele e você fica apavorado. O que está acontecendo com as crianças e adolescentes. Conosco, nem tanto, porque nós já temos uma maturidade para lidar com isso. Mas a minha neta de 13 anos, ontem falou assim para mim: vou fechar o meu perfil que eu tenho, porque ela gosta muito da Marília Mendonça. Você vê como é que ela gosta só música da década de 50, 60, olha só, o povo já nasce velho. E ela disse: eu vou fechar o meu perfil. Mas por que você tem tantos seguidores? E ela monta edição, ela traz aqueles vídeos da Marília Mendonça, enfim. Porque eu cheguei à conclusão, 13 anos, acabou de fazer agora em maio, estou chegando à conclusão de que eu estou dando mais ênfase para a minha vida virtual do que a minha vida real. Estou gastando minhas horas montando vídeos e estou esquecendo de estudar, minhas notas estão abaixando. Aí o pai virou para ela: mas quem te disse isso? Eu mesma, da minha cabeça. Isso seria o exemplo. Mas poucas pessoas param para pensar, inclusive porque muitas ganham dinheiro com as redes sociais. E aí vem o que a Carolina acabou de pôr para nós, né? O que é sucesso? O que é sucesso no seu trabalho? É só dinheiro? É bom você ganhar bastante dinheiro para pagar depois os médicos, né? Vou pegar um gancho aqui do nosso professor Cortella. Ele questiona na sociedade se dinheiro é importante. E as pessoas falam que é importante. E ele, na verdade, ele tenta mudar esse pensamento. Ele fala que dinheiro é necessário para a sobrevivência. Importantes são as pessoas. Porque a pessoa fica o tempo inteiro correndo atrás do dinheiro. Vai chegar um momento que ela vai ter dinheiro. Ela só não tem quem ela ama. Entende? E isso gera uma outra depressão. Então é importante despertar. Eu acho que está acontecendo hoje, as pessoas estão dormindo, elas não estão entendendo. E aí, será que eu preciso ter muito dinheiro para viver? Sim ou não? Entende? Se eu não tenho uma agenda para mim, está muito claro, porque eu vou ficar doente. Porque a doença,
ela respeita uma construção lógica. Eu caminho para a doença, assim como eu caminho para a saúde. Se eu não cuidar realmente de trabalhar as pernas, fazer musculação, não tenha dúvida, eu vou ter sarcopenia. Eu não vou conseguir andar. Eu vou estar um velho de 70 anos precisando de bengala. Por quê? Porque eu estou velho? Não, porque eu não estou entendendo, eu não despertei para isso ainda, da importância de fazer musculação. E isso os médicos são taxativos, né? A importância de fazer musculação. Então, a gente precisa despertar para esse mundo novo. A gente hoje vive mais, né? E com qualidade de vida, tem muita informação, mas tem que ver o que realmente interessa para a gente. Não ficar se iludindo com situações que não vai levar a gente ao prazer da família, dos amigos, a uma vida que você tenha paz interior. É assim que hoje estou pensando. A Galvanese, ela fez um comentário sobre a jornada extenuante. Isso é uma prática comum. Acontece que o que mais hoje realmente atrapalha muito são as metas, né? As metas individuais, as metas coletivas, e as metas, elas têm leves, de fácil execução, tem as médias e tem aquelas inalcançáveis, né? Então o funcionário, ele na verdade ele opera um sistema e tem as metas pessoais ou metas coletivas, que é mais complexa. Ele consegue concluir a meta simples, a média ele também consegue, só que é inalcançável, são para pessoas que são escolhidas a dedo. Essas metas não vão ser alcançadas. E aí começa a gerar um processo de assédio. E é no assédio que surge o burnout, porque além da jornada extenuante, ele começa a ser perseguido. E essa perseguição afeta a alma desse trabalhador, que não consegue dormir. Ele chega em casa, se ele é daqueles que não fala com a esposa, ela quer saber por que não fala. Se ele fala, ele contamina todo o ambiente aqui, agora ficou tóxico, entende? Então ele começa a entrar numa paranoia, e isso realmente vai refletir na saúde dele, né? Não demora muito, começa um processo. Isso aconteceu com a Isabela. Ela ficou 2 meses, 15 dias afastada, e quando voltou, ela foi despedida. Não é verdade? Por baixa produtividade, porque estava doente. Terrível, né, Marcinho? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em duas partes. O burnout, ele já é, para quem não sabe, ele já é catalogado no Código Internacional de Doenças? Sim. Já tem o CID do burnout, já é reconhecido como doença ocupacional. Uhum. Acontece o seguinte, imagina um empregado para levar isso adiante. Ou seja, ele enfrentar, né, o empregador falando que aquele meio é um meio hostil, causou uma doença incapacitante. Com certeza, se ele leva isso adiante, que nem a Isabela, ele vai ser mandado embora, né? Porque isso é pouco tempo. Por quê? Ele, na verdade, se afasta para tentar realmente um tratamento. Quando volta, ele fica na estabilidade, né, da Lei 8213, e muito provavelmente, quando voltar, ele vai ser mandado embora. Mas ele não tem saída, porque ou ele continua e apaga, ou ele perde o emprego. Então, perder o emprego é melhor, porque a gente pode ter várias carteiras de trabalho, mas uma vida só. E se a pessoa estiver nesse ambiente hostil, vamos assim dizer, né, do ponto de vista de ser um ambiente que vai transformar essa pessoa numa pessoa doente, ela pode, trabalhando ou não, ou após ser dispensada, fazer alguma comunicação para o Ministério do Trabalho ou para a Delegacia do Trabalho, para que, por exemplo, esse ambiente de trabalho possa sofrer alguma fiscalização a ponto de se corrigir? Fizeram alguma pesquisa, alguma experiência nesse sentido? Sim. Inclusive, não só pode como deve, né, Márcio? Uhum. Deve. Só que a nossa região, ela, na verdade, carece de fiscais do trabalho. Você fica numa empresa 10, 20, 30 anos e não aparece. Porque é uma área extensa, litoral sul e litoral norte, e você tem poucos fiscais. Teria que ter uma agenda, tem que ter pessoas visitando. Ou seja, a gente fala em longevidade, mas não cura do básico, que é a saúde. Entende? Então, realmente, como é que resolve isso na cabeça das pessoas? E mais, Edson, quando as pessoas ficam com síndrome de burnout, muitos médicos não gostam de pôr, por exemplo, se é uma cidade pequena, aquele médico, normalmente um médico psiquiatra, ele é conhecido na cidade.
Então, ele não põe, muitas vezes, síndrome de burnout, porque síndrome de burnout já é reconhecida como doença profissional e tem todos os direitos pertinentes, inclusive estabilidade. Então, põe depressão, põe apatia, põe... Enfim, que são sequelas da síndrome de burnout, porque ela deixa sequelas. A própria Isabela Camargo demorou, eu sempre que eu sigo ela no Instagram, ela demorou 5 anos para se reinventar. Hoje ela é palestrante, né, referência no assunto, criou as EPIs da saúde mental, né? Então, é complicado porque essas empresas, como sabem disso, o funcionário está afastado, não sabe o que tem, muitas vezes ele nem procura o psiquiatra, que é o que dá esse CID, e aí vai no médico da empresa 14 dias. Aí ele volta a trabalhar. Aí tá doente ainda, porque segundo a Isabela é uma doença que demora muito, pode dar até aposentadoria por invalidez. Claro. Afasta Sim. durante muito tempo, é difícil a recuperação. Tem gente que nunca se recupera. 14, mais 14, mais 14. Aí a médica, psiquiatra, dá 2 meses de afastamento. Não, 2 meses a gente não vai dar. A gente dá 14 e você volta. Por quê? Para não entrar no INSS, que a partir do 15º dia, o que não é que ele dá a chancela oficial de que aquilo é síndrome de burnout. E aí a empresa pode sofrer tudo que a gente sabe, pode sofrer uma ação, enfim, ação discriminatória, porque eles mandam embora, doente mesmo. E eles falam assim, mas você não entrou no INSS, não há prova de que você estava com síndrome de burnout, embora a pessoa tenha os atestados. Porque o médico da empresa, ele não chancela. Porque ele é empregado da empresa. É um conflito de interesse. Conflito de interesse. Então, mas aí que entra a importância do advogado. O advogado ostensivo, né? Porque se ele vai conversar com o médico, que dá um laudo contrário à doença, ele tem que questionar isso. É muito comum na área da saúde, os laudos. Imagina uma pessoa com câncer, uma doença difícil, complexa, a família fica toda chorosa. Aí você vai um médico lá, indicado pelo plano, só que ele não é oncologista. Ele, na verdade, é um clínico geral. Ele, na verdade, ele é um pediatra. Então, o laudo desse médico, de cara, ele está impugnado. Ele não conhece o assunto. Entende? E aí, algumas vezes, o que acontece? Ele não tem o RQE, Registro, Qualificação e Especialização. Ele não pode falar que ele é, por exemplo, ortopedista, se ele não está registrado. Esse laudo está impugnado. Ele é imprestável por direito. Aí, o outro perito, ele dá um copy-paste e não assina. Se não tem assinante responsável, também está impugnado. Entende? Então, essa é a luta do advogado. Ele tem que estar realmente fazendo corpo a corpo, conversando na clínica, no hospital, com o médico, no café. O que a gente precisa é ajudar o semelhante. E a pessoa que está doente, ela não tem força, ela não tem entendimento. Ela precisa de alguém que faça isso. E esse alguém é o advogado. E às vezes não conhece, né? Não conhece o seu direito. A gente ainda vive num país, embora tenha melhorado muito, com a história de que o paciente faz parte desse tratamento e ele pode discutir o tratamento. É muito recente isso. Até bem pouco tempo atrás a gente recebia o exame que acabou de fazer e não podia abrir. Se abrisse, o médico dava uma bronca danada. Você chegava lá com o resultado do exame aberto, mas como abriu? Hoje não, hoje há um entendimento de que é seu, você pode abrir e pode perguntar o que quiser. E até o tratamento é discutido. Mas, apesar de tudo isso, nós vivemos num país em que o médico é uma autoridade quase santa, né? Sacra, como a gente fala, e as pessoas têm medo de fazer perguntas, elas não sabem o direito delas. Eu me lembro uma vez, meu marido estava internado e ele tinha acima de 65 anos, acima de 60, né? E eu tive que brigar com o plano de saúde para poder receber a refeição para ser acompanhante dele, que estava garantido por lei, mas eu conheço. E quem não conhece? Porque ele tem direito, é obrigatório que ele fique com acompanhante, assim como os menores de 18, e a pessoa que fica ali, ela não precisa sair dali para nada, né?
E, inclusive, refeição no quarto. Paga pelo plano. Ah, mas isso aí dava sempre confusão. Hoje parece que não. Parece que não dá mais. Mas e se é uma pessoa que não conhece o seu direito? Na verdade, as pessoas não conhecem, na regra geral, né? A gente lida com pessoas aí, pessoas humildes, que não sabem, não conhecem o seu direito, e por isso a dor aumenta, né? Você falou do trabalhador, né? A reforma trabalhista, Rosilma, ela mudou a situação do trabalho e do trabalhador. Primeiro que decorre da fraude, porque realmente não houve discussão plenária, não teve contraponto. No apagar das luzes apareceu a reforma. E aí, ao longo desse tempo, 2017 para cá, muitos pontos realmente foram julgados inconstitucional. Inclusive, recente, agora em abril, o ministro Fachin, ele fala que a pejotização é uma fraude trabalhista. E por que ele fala isso? É muito simples. É o artigo 3º da CLT, ele fala que empregado é aquele que tem salário, é aquele que tem chefe, é aquele que tem habitualidade. Se tem esses três pontos, que é o tripé, ele é empregado. Então ele é pejotizado. Por que a pejotização? É para exatamente afastar do empregado todos os seus direitos. Aposentadoria, plano de saúde, férias, enfim. Explica o que é pejotização para o nosso público que não sabe o que é. Então, pejotização é aquele empregado que não consegue arrumar emprego registrado em CLT, então ele se subordina a um contrato que é regido pela lei civil. Sim. Só que aquele é o PJ. É o É a PJ. pessoa jurídica. É o PJ. Ele tem CNPJ. Tem então CNPJ. ele é patrão dele mesmo, é isso? É. Então por isso ele não tem direito nenhum. E é um contrato de adesão. Adesão. Se ele não aceitar alguma regra que está colocada ali, pela adesão, ele não serve. O que acontece? A pessoa trabalha muito e também fica doente. Porque ele não consegue êxito, porque é tudo tabulado lá para ganhar pouco, e com isso ele não consegue educar a família, enfim, e tem um monte de reflexo. Gera muito divórcio, ou seja, país que não respeita. Inclusive, os médicos agora, eles estão muito vítimas disso aí. A gente sabe que a maioria dos médicos que trabalham nos hospitais é tudo como pessoa jurídica. Então, isso é o ponto, Rosilma. Nós estamos falando de saúde, né? Então, não, tudo é saúde. Tudo é os saúde. médicos estão sendo vítimas da pejotização. Também são vítimas. Também. Hoje um O médico médico... adoece. Hoje um médico... Por incrível que pareça, né? Médico adoece. Não, médico adoece. E médico não vai no médico, né? Normalmente. Né? Não confia. Mas olha só, a figura do médico, ele faz um plantão, né? O pessoal se forma médico e vai começar a fazer plantão. Ele faz um plantão de 12 horas e tem que atender 30, 40, 50 pessoas. Não é verdade? Complicado, né? Você vai em algumas salas que não tem nem cadeira, que é para tu não demorar. Tem que ser rápido o negócio. Entende? Mal dá para dizer o nome. Entendeu? Aí pede um exame para cair no outro plantão. Não é verdade? Então, é uma loucura isso. E o médico também está doente. Porque você não consegue qualidade numa consulta médica se você não fizer uma boa anamnese. Você tem que ouvir aquilo que ele não fala. Porque o que ele fala... Não fala e não ouve. Então você tem que ouvir, sentir a pessoa, para você poder ajudar. E hoje o sistema realmente está dificultando muito isso. Concorda, doutor Alan, com essa Concordo. tragédia anunciada? E a doutora Carolina também tocou num ponto muito interessante, que é a questão do profissional liberal, né? Porque a gente vem falando muito do trabalhador, do empregado. Quando culpa no patrão, mas a gente também tem uma parcela. Mas um jogo com dois parceiros. Nós, profissionais liberais, também enfrentamos essa dificuldade, né? A gente não para, tá sempre com um trabalho na cabeça, às vezes vai deitar, tá pensando num caso. A gente tem essa preocupação também com os nossos clientes, né? Às vezes eu tô pensando, como é que a gente vai fazer para resolver aquela situação, né? Então, a gente está o tempo inteiro trabalhando. E hoje, com as redes sociais, como o caso da sua neta, né? A gente também vive uma realidade paralela. Então, a gente entra na rede social, a gente vê viagem, a gente vê carrão, a gente se compara muito com o outro,
né? E isso gera uma pressão muito grande e aumenta e agrava esses quadros, como o burnout, por exemplo, né? Há decisões, acho que geralmente trabalhistas, que vocês têm tido experiência reconhecida em sentença, o burnout, o esgotamento, com alguma indenização. Qual que tem sido a experiência de vocês nesse sentido? Ô Márcio, eu posso, assim, colocar alguns pontos. Quando eu fiz o mestrado, eu passei alguns dias lá no Tribunal de São Paulo fazendo essas pesquisas. O problema do burnout decorre muito do assédio, né? E é difícil para o empregado provar isso, porque o assediador, ele age no particular. Ele fica esperando o momento certo. Não é uma coisa pública. Entende? E é psicológico também. É psicológico. E é muito subjetivo. E dentro desse assédio, Edson, me corrija se eu estou errada, faz parte também a falta de reconhecimento. Exatamente. Isso é que é altamente desmotivador. Porque o ser humano não vive só por dinheiro. Né? Se fosse só isso, muita gente que é bilionária não se suicidava. Exatamente. Então, na verdade, esse reconhecimento, ele é muito importante. Cumprimentar o porteiro, cumprimentar o rapaz que serve o pão para a gente na padaria, é muito importante, porque é um ser humano que está trabalhando. Enquanto a gente não respeitar o trabalho e o trabalhador, o país não prospera. A gente fica correndo atrás do rabo, entende? Então, esse é o ponto, Rosilmar. Então, assim, está tudo realmente que tem que se alinhar, essas questões todas. E lá no tribunal, ô Márcio, as decisões, também um outro ponto importante, se mistura muito. Eu tenho um caso lá que eu peguei para discutir, para colocar na minha dissertação. A empresa foi vendida, então o empregado trabalhava lá há muito tempo, 25 anos, mudou a direção, ele estava numa zona de conforto, aí mudou a direção, aí foi para a zona de conflito, entende? Aí no mesmo ano ele perdeu uma tia querida, ele se divorciou e aconteceu esse evento no trabalho, misturou essa confusão na cabeça dele, de assédio, de conflito, o divórcio, a tia, ele entrou em exaustão. E ficou difícil você separar o que é o que ali naquele momento, porque é muita coisa num pequeno espaço de tempo e onde é praticamente impossível isso. Então, é difícil você provar o burnout, a não ser que seja uma coisa muito bem pontual. Ou seja, o advogado tem que orientar bem o empregado para ele realmente ficar atento a esse detalhe. Você não consegue provar. A não ser, por exemplo, determinada empresa em que você chega na cidade e pergunta, é bom trabalhar lá? Não, é péssimo. A pessoa trabalha muito, ganha pouco. As pessoas que estão lá ou se demitiram ou foram demitidas, todas moveram ação contra a empresa e os que ficaram estão de licença por exaustão, esgotamento, já tiveram AVC. É verdade, acontece isso, está acontecendo muito isso. Aliás, começamos a dizer que 70% das ações trabalhistas hoje são síndrome de burnout. A gente, quando fala assim de assédio, a gente pensa que assédio é aquele empregado que está realmente no chão da fábrica, né? Não, tem gerente sendo assediado. Sim, eu tenho a impressão que quanto mais o cargo, maior é mais assédio, né? É que quando a gente fala em assédio... Porque tem mais a perder, então eles sabem disso e apertam. E aí a pessoa acaba, muito entre aspas, se vendendo sem saber, né? Vende a alma, vende o entusiasmo, vende tudo, né? Vende a vida, né? Para manter um status que não é dele, que está emprestado e a qualquer momento é ameaçado de perder. É tudo emprestado, nós estamos aqui de passagem. Aliás, a vida né? A vida vai do berço ao túmulo assim, num fiasco. É muito rápido. Agora, tem que despertar para tudo isso. Sim. Isso demanda tempo, demanda leitura, demanda realmente consciência. Né? É muito bom esse programa de vocês aqui, porque a gente tem chance de conversar, de aprender, né? De passar alguma coisa. Isso realmente é um novo tempo, né, Rosilmar? Uma coisa que me ocorreu, queria até pôr aqui na mesa, o que vocês acham? As gerações, né? A Y, Z, Millennials, agora tem uma nova, acho que é
esqueci o nome, Alfa, sei lá, enfim. Existe uma delas, não sei se é a Z ou se é a Millennials, que não fica muito tempo no emprego. Porque ela já está caminhando para isso que a gente está conversando. A minha doença é a empresa, eu vou embora. Então, as pessoas mais velhas das empresas, que ainda são daquela época, né, dos baby boomers, enfim, que ficavam a vida toda no emprego, e são eles que estão no poder, e tem aquela ideia de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, que hoje está completamente ultrapassado, porque hoje se fala em governança corporativa, em que todas as pessoas são ouvidas, até para coibir a corrupção, né? A gente tem trabalhado muito com isso, compliance e tudo, e nota-se esse descompasso entre a cúpula, que manda, e a geração que está entrando agora e que não fica no emprego porque sofre assédio, porque sofre síndrome de burnout, então eles caem fora antes de serem destruídos. Você acha, Edson, que realmente isso que está acontecendo com a geração que está entrando agora é uma conscientização? A exemplo da minha neta lá, que falou a minha vida virtual está dominando a minha vida real. Espera um pouco. Será que é isso, essa nova geração que vem dizer, não, aqui não fica? Eu acho que é um pouco disso. Mas tem um fator que é importante, que é a necessidade econômica. Quem tem necessidade, depende. E quem depende, não tem jeito. Mas aí, sabe o que acontece? Esse pessoal está migrando, sabe para quê? Para os home office, para, entendeu? Usando o que você sabe para consultoria. Eles têm mais facilidade de montar uma empresa, uma microempresa, uma MEI, entendeu? Eles têm essa flexibilidade, coisa que lá atrás a gente não tinha. A gente fazia um concurso público ou, enfim, arrumava um emprego e ficava a vida toda, porque Deus me livre, eu tenho família para cuidar e sustentar, enfim. Eu gosto muito da fala do Sebastião. Como é que fica isso? Você falou, Sim. Necessidade econômica, tem a família para sustentar. Aguenta ou sai? Como é que fica isso? É uma decisão pessoal, né? Como é que vai resolver isso, né? Porque é ruim com ele e pior sem ele, o trabalho, que né? nem marido. Entendeu? Porque como é que faz uma pessoa que tem necessidade e aquele dinheiro ali é contadinho, tem que suportar isso, né? Agora, as pessoas deveriam ter realmente condição de sair dessa dependência. Porque quem depende não aprende. Fica só ali naquela marcha. Sim. Então nós temos que aprender para não depender. E outra coisa, nós somos viciados em trabalho, né? Quando você está desempregado, você fica com depressão, baixa autoestima, acha que ninguém dá mais importância para você, porque você está desempregado. Aí você já estava com síndrome de burnout, fica com a depressão porque está desempregado. Enfim, né? Zilma, eu vou você não tem valor no mercado. Vou aproveitar a tua fala para falar do Sebastião de Oliveira, que é um desembargador e conhece muito a área, inclusive a Isabela, ela entrevistou ele. Ele fala que antes da reforma trabalhista, o trabalho era denso, tenso e extenso, e intenso. Depois da reforma, ele continuou denso, tenso, intenso e agora extenso. Porque a jornada foi elastecida. E aí o cara chega em casa morto de cansado. Se ele quer passar a informação pro filho que ele foi na casa, ele dá um nó no lençol e o filho fala assim, meu pai passou aqui. Porque ele não consegue o filho já estava dormindo. Ele quando vai trabalhar, o filho está dormindo. E quando volta, também está dormindo. Entendeu? Então esse modelo, ele está adoecendo as pessoas. Nós temos que entender isso. E esse momento acho que é bastante oportuno de dar visibilidade para todo mundo discutir isso e para fazer um mundo melhor para todos. Eu acho isso. O que a gente faz com as empresas, Márcio? Olha, tem um amigo meu que está atravessando uma situação dessa de 80 prazos por dia, 90 prazos por dia. Sim. E a infelicidade dele, ele dizendo, olha, eu acabei tendo que abrir mão de coisas que eu gosto, né? E o que vocês disseram é verdade. Às vezes a pessoa ela quer sair da casa dos pais porque precisa iniciar a vida. Muitas pessoas têm filhos doentes que precisam de medicamentos, que precisam de uma assistência. Então você fica uma espécie de títere, né? Você fica com um marionete dentro de um sistema que adoece.
Nessa semana mesmo saiu um advogado na revista Forbes, né, conhecida no Brasil. Tudo bem, eu acho que a capacidade de empreender da pessoa, a capacidade dela multiplicar o tino de negócio, automaticamente tem que ser, vamos dizer, admirável, aplaudido, que é uma habilidade, certo? É uma habilidade. E como o Alan disse, é a mesma coisa. Você entra na internet, quantas curtidas, quantos seguidores, quanto que eu faturo, se eu tô bonito. Não existe uma foto sem filtro. Ninguém é quem realmente é, né, na sociedade. Nós somos especialistas na área de saúde. O que nós começamos a perceber? A pessoa está buscando o fim, ela não está tendo a menor noção da jornada dela. Ela não tem noção da jornada. E muitas vezes, como esse rapaz que você comentou aos 26, porque todos nós sabemos que não existe idade para você partir. Basta que você respire para que você parta, não é isso? Então, os escritórios, eles vão, nas diferentes faixas, cada um celebra uma coisa. Então, os donos celebram cada vez mais conquistas, poder e participando dos eventos sociais da cidade. Os logo abaixo, como os gerentes, que geralmente tem hoje gerente jurídico de 24, 26, 30, 28, 29 anos, botando pressão em alguns advogados que às vezes o mercado joga, pode ser um homem como eu, de quase 50 anos, talvez nem mais admitam assim nessa categoria, colocam você em dezenas de baias e durante o dia tem contadores digitais para que você possa visualizar se você está fazendo ou não fazendo. Termina meia-noite, 1, 2, 3. Como a Covid é praticamente nossa vizinha, então algumas coisas meio que já ficaram fixas, embora a pandemia terminou. Principalmente para os tribunais, né? Ninguém quer mais ir para casa, home office, né? Agora, para nós que temos que nos deslocar, ir em cliente e fazer essa presença que você disse, nem que seja no afeto, sim, né? Esmaga o advogado mediano. Exato. E tem um advogado que está tentando entrar no mercado, que às vezes até já bate a porta na trave e fala, quer saber, tá difícil pra caramba, ainda moro com meus pais, talvez eu nem faça isso, vou para alguma outra área, termino uma faculdade, quem é artista vai para arte, Então, o que você percebe? Uma sociedade que está colocando os ovos na cesta errada. Sim. E o que vai acontecer? Vai aumentar a conta pública. Por isso que eu fiz a pergunta do burnout. Sim. Porque burnout, borderline, é só você... Tudo bem, não vamos desviar do assunto. Mas se você fizer, por exemplo, eu acho que até uma excelente pauta para um outro convite, da quantidade de crianças autistas e de outras síndromes nas escolas, tanto público quanto privadas. Sim. Públicas quanto privadas. Então, o que você percebe? Que há números estatísticos demonstrando uma sociedade que precisa de um olhar muito mais voltado a essa situação. Então, por exemplo, agora estamos vendo plano de saúde cogitar de não internar mais. Ou seja, então, eu não preciso mais de um plano de saúde desse. Se você não vai pagar minha internação, só vai pagar algum exame, eu vou para o SUS. Então, se você não vai estar no momento que eu preciso, você não vai estar. E agora, no Migalhas de hoje, que também é uma questão de saúde, o Tribunal de Justiça negou a prioridade de uma advogada gestante fazer sustentação oral. Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, essa empatia que está faltando está adoecendo em todos os setores. Todos os setores. Eu lembro de você fazendo uma palestra de burnout, acho que no CIDS de 2019, foi que você apareceu lá? Foi, não foi? E quando eu concluí o meu mestrado, eu escrevi uma dissertação que virou obra sobre compliance para prevenção de erro médico. E nessa obra eu também, a Rosilma me convidou 2 vezes para o programa dela, outro programa, eu falando sobre questão de qualidade do paciente, segurança do paciente. Então, nessa busca que o Alan falou hoje, não, peraí, como é que eu posso visitar esse lugar com esse carro, com essa garota, com essa roupa e com esse shape, não é assim? Você sabe, por exemplo, um canal, acho que o Alan deve saber, que cresce muito, canal de fisiculturismo. Sim. Agora eu pergunto, aonde que está a saúde nesses caras? Eles são belos, mas todo mundo sabe que um atleta desse nível não é mais saudável. Não é mais. O cara tem que tirar água de dentro do músculo para ficar daquele jeito. Então nós estamos adorando carros, estilos, roupas, uma sexualidade que automaticamente, como a Carol colocou e vocês observaram, vai gerando uma espécie de burnout indireto. Pô, eu tô estressado e tô feliz? É que nem o Whindersson Nunes. Saiu lá do interior do Piauí, tinha jatinho particular. E hoje, nada contra, né? Mas o cara já começa a tatuar o rosto, já começa umas coisas diferentes, né? Ele reclamar que está infeliz, ele reclamar que está estressado, aí perde um filho, que é uma coisa natural da vida. Então, eu costumo dizer que essas questões paliativas são muito importantes, porque você vai percebendo e combatendo o efeito na hora. Mas você já antevê a causa. E a Rosilma, que é uma mulher muito erudita, eu tenho o prazer de estar ao lado dela, ela sempre traz traz questões que estão sendo esquecidas. Como escutar uma boa música,
uma música clássica para você pelo menos Sim, conhecer. claro. Você mergulhar numa obra de filosofia não é um resumo para concurso, para FUVEST, né? Leia Dom Casmurro no resumo, não é isso. Você conversar, porque hoje em dia é assim, né? Então, Edson, pô, larga isso, cara. O que está tão importante aqui? Tá fazendo algum negócio? Então te deixo embora, te deixo aqui, eu te volto daqui 1 hora. Nas faculdades agora é a mesma coisa. Porque a gente está falando de burnout de funcionário. Pega um mestrando e um doutorando com o prazo que eles dão hoje. Trabalhando do jeito que você está, cumprindo com família, e vai escrever tese. Vai escrever dissertação. Aí você vai olhar, desculpa, estou me estendendo a minha colocação, você vai olhar no Google, quantos doutores tem no Brasil? Menos de 1%. Você sai empregado? Não sai. Então você faz artigos a cada semana, e a Rosilma sabe que ela escreveu uma obra, e vocês também, que o artigo tem que ser pensado para sair bem feito. Claro. Não sai. É um batalhão de artigos superficiais que parece, e eu digo de mim mesmo, que parece mais índices de artigos, ou seja, eu comentei aqui para que alguém escreva, porque eu não consegui me aprofundar. Então, que velocidade é essa? A velocidade sem controle, sem direção, ruma para onde? Aí o que acontece, Alan? Você tem quantos anos? 28. Amanhã é 38, né? Sem razão. Depois é 48, é 58, só que você tem certeza que você está assim, cara, daqui a 10 anos, se eu não chegar aqui, eu vou estar muito triste, não é assim? Claro. Aí tu chega e não tá, já começa a dar um... Já não conhecia a pessoa certa, já não tô com o carro certo, já não entrei no apartamento certo, tá tudo andando bem. É o chamado burnout de criação particular, né? O burnout para chamar de meu. É o burnout para chamar de meu. Tá tudo ok, e a pessoa tá estressada, não é assim? Tá esgotada. Eu já vi gente com uma vida muito mais tranquila que a minha, tô esgotado. Como que você tá esgotado? Como? Você arranjou esgotamento para si próprio? Porque a pessoa cria o que eu desejo ser. O que eu desejo ser. Tá, e o que você é agora? Vou dar só um último exemplo. Estava conversando com um amigo meu de mais idade, estava com câncer. Ele estava fazendo tratamento na C. Camargo, o médico dele tem 48 anos. 48 não, por aí, 40 e poucos anos. E o médico falou assim, pô, reapareceu o seu câncer? Né? Ele falou, reapareceu, não se preocupa não, nós vamos combater, hein? Nós vamos continuar esse combate. Acho que ele tinha 43 anos. O médico chegou em casa, infartou e morreu, Regi. O médico infartou e morreu quando chegou em casa nesse mesmo dia. Que é assim, o coração é assim. Traidor. Então, assim, vamos Você colocar faz- as coisas em você- planos, né? Coração é assim, você faz eletro, pô, você Tá ótimo! de coração. Já já ele você fala morre. fui. Isso aconteceu. Já já ele fala fui, aí você vai junto com ele. Aconteceu com um médico cardiologista de Santos, Ah, sai. faz tempo. Ele era cardiologista. Ele fez o exame, né, no paciente, o senhor está ótimo, vai viver 100 anos. Ele saiu, infartou e morreu. O médico. O médico. Quer dizer, e o meu cardiologista, ele fala, o coração é assim mesmo. Você olha, nossa, maravilhoso. Aí tem infarto na porta. E Alan, disso que eu acabei de dizer, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que você trouxe alguns pontos importantes, né? Hoje em dia, além do burnout, a gente também está com excesso de casos de depressão, ansiedade demais, né? A depressão é um excesso de passado. O pessoal fica se remoendo do que aconteceu lá atrás. E a ansiedade é um excesso de futuro, que é isso que você trouxe. Preciso do carro tal, viagem tal, aí às vezes chega aquele momento e você não está nessas condições que você tinha esperado ou se espelhado, né? Então, a gente pode ver que os casos de depressão e ansiedade estão aumentando drasticamente, né? Eles podem estar ligados, esses dois, ou não? Burnout com ansiedade e depressão. Sim, claro que sim. Inclusive, o burnout, a pessoa depressiva, o que acontece? Aumenta o consumo, né? A consumolatria é pessoas que ficam realmente carentes, ficam com depressão e não param de comprar coisa que nem precisa. Compra, e nada satisfaz. E trabalha demais. Quando você é empregado, você não vê o fruto do teu trabalho, porque você é uma peça na engrenagem. Então você dedica a sua vida todinha para aquele trabalho e você não vê resultado. Quando você recebe o seu salário, você gasta tudo nas lojas, porque é uma maneira que você tem de ver concretamente o que o teu salário produziu. Sim. É um prazer imediato, né? Não, é porque você é muito abstrato, porque quando você trabalha numa grande empresa, você é uma peça. Você normalmente, aliás, Charlie Chaplin já tinha ensinado isso pra gente.
no início da Revolução Industrial, que ele aparece apertando um parafuso no filme, né? E no fim ele começa a apertar o ar. É maravilhoso, né? Como é que algumas pessoas, estou até arrepiada, elas preveem o que vai acontecer. Então você perde, você fica alijado do processo. Você não vê o produto final. Você só apertou o parafuso. Quando você chega em casa, o que eu fiz da minha vida? Ah, meu salário. Aí você compra. E você compra e diz, olha, o meu salário eu comprei isso. E para mim fiquei contente, porque eu precisava, porque era uma coisa que eu gosto de fazer, é um hobby, né? Eu compro uma prancha de surf nova, enfim, porque você consegue materializar aquilo que você fez a vida toda abstratamente, que não é seu, você não trabalhou para você, né? Como é que se resolve isso, hein? Eu acho que é uma expansão da consciência, né? A dor é uma coisa que a gente vai passar pela vida e ninguém passa sem dor. Ninguém. Agora, o sofrimento é a interpretação que eu dou para um fato. Até o burnout. Você tem muita gente que trabalha no ambiente e não tem burnout. Como assim? E alguns têm. Porque, na verdade, é a interpretação que cada um dá para aquele fato. Valoriza demais, você se incomoda demais e fica aí o tempo inteiro achando que alguém vai perseguir. E aí acontece um monte de coisa por conta da interpretação que a pessoa dá, né? Ao ponto que tem pessoas que realmente estão em tudo quanto é ambiente e não tem nada. Ou seja, e o que é importante, eu vou passar para você, Rosilma, é um fato interessante. O médico, né, o Dr. Diego, ele atende uma paciente de 23 anos. E essa paciente, ela está muito inchada. O que ele fez? Ele falou assim, ó, direto para a sala de cirurgia. Quem estava lá operando era um professor dele, Dr. Franco. Eu vou te mandar, você vai ver. O médico falou assim, ô Diego, abri a paciente, falou, abre porque ela vai morrer. Mas você não pediu ultrassom, não pediu nada? Falei, é urgente. Bom, ele foi lá acompanhar a equipe, abriu a moça lá, ela estava com uma gravidez tubária. E ela já tinha um derrame de 3 litros de sangue na parte aqui abdominal. Ou seja, foi feito o procedimento, ela foi para o quarto no dia seguinte e ele pensou assim, o doutor Diego, um jovem médico, falou assim, eu quero ver a satisfação dessa moça, né, de 23 anos. E para surpresa dele, quando ele foi ver a moça só reclamou. Ela reclamou do atendimento, das instalações. Era uma sala do SUS em Santa Catarina, tinham 4 leitos. E o médico falou assim, mas era tudo limpinho, tudo organizado, tudo bonitinho. Sim. Mas ela só reclamava. E ali ele colocou para pensar. Ele falou assim, então, eu estou aqui para agradar a Deus, não para agradar os homens. Por quê? Ele está num grau evolutivo diferente do dela, ela não tem entendimento. Se eu ficar com raiva dela, eu que não tenho entendimento. Entendeu? Então o problema é dele, é dela que ainda não entendeu. E não tem como você cobrar isso, a pessoa não entende. É um telefone sem fio, entende? O que importa é que você salvou uma vida, essa pessoa realmente vai para casa e vai ter vida normal. E você disse uma coisa interessante. A Rosilma falou da Revolução Industrial e hoje ela mudou. Logicamente, não precisamos, obviamente, nem é permitido, embora possa acontecer, ter crianças, né? Nós sabemos que no Nordeste, na parte rural, tem. Mas crianças entearem, né, em indústrias. Mas agora, com toda essa tecnologia, acabou criando-se outras formas de você ficar preso. Não só na satisfação da rede social, mas principalmente o que a Covid trouxe do home care quase que intermitente. Você fica parado e a pessoa manda uma mensagem, 2, 3 minutos, você responde e tenta dar solução para isso. Agora, veja, nesse exemplo que eu te disse do advogado que saiu, tudo bem, numa capa de uma revista de economia, eu gostaria de saber quando, né? Não estou perguntando para vocês, é uma pergunta retórica. A pessoa vai colocar na capa, qualquer um de nós, qualquer pessoa, ou eles aqui que estão nos bastidores, e dizer assim, olha, fulano de tal, ele tem isso de patrimônio, tem isso de clientes, ou atua aqui em quais cidades, mas ele retribui para a sociedade assim. Exatamente. E está muito pouco isso. Exatamente. Então não importa se você tem um Jaguar ou um Rolls Royce. Para mim, zero. O Rolex, zero. Porque nós vivemos uma sociedade, e todo mundo aqui é de Santos, você não consegue mais comer num restaurante que tenha mesa na calçada sem, no mínimo, 4, 5 pessoas pedirem alguma coisa para você. Eu moro no Gonzaga e sei muito bem o que é isso. Então, o burnout, ele também, como a Carol disse, não é só também de quem trabalha.
O burnout ele também se sente consumido por trabalhos como catadores, Sim. como pessoas que vivem nessa informalidade, no esquecimento, na invisibilidade social, onde a pessoa ela nem se sente mais gente. Porque essas doenças com nomes estrangeiros parece que é só pra gente classe média pra cima, né? Pobre não tem burnout, pobre tá esgotado. Trabalhou pra caramba. É verdade. Eu acho assim, que o ser humano ele adoece quando ele deixa de servir. Ele tem que servir. E quem está aposentado, se até 60 o cara não conseguir ganhar dinheiro, 60 para frente é para desfrutar da vida, para aproveitar. Ou do que não tem. Porque está por pouco tempo. Como né? dá, né? Isso, Edson, que você está falando, e a gente já está terminando o programa, infelizmente, né? Infelizmente. Eu adoro podcast por causa disso, né? É uma sala de visita. E aí a gente se comunica, hoje nós estamos online no Facebook e no YouTube, no Pode Falar de Saúde, que nós temos um canal do YouTube, e no Facebook também, no meu perfil, Rosilma Menezes Roldan, porque nós não conseguimos pôr no Pode Falar, que também aproveito para pedir o pessoal que siga, né, o Pode Falar, porque o Facebook exige para passar ao vivo um mínimo de 100 seguidores. Então já deixo pedido aqui no Facebook o perfil Pode Falar de Saúde para vocês seguirem. Mas para a gente fechar o programa, aí eu endossando exatamente o que você falou, você sugou a minha ideia do meu cérebro diretamente, que é assim: se a gente não achar que o bem, fazer o bem, ajudar as pessoas, como vocês fazem, vocês usam a profissão para ajudar as pessoas, não só para ganhar dinheiro. A gente precisa ganhar dinheiro, claro que precisa. Conversamos o tempo todo sobre isso. Mas, e o Márcio também, porque o Márcio é muito espiritualizado também, como vocês, pelo trabalho que vocês fazem, a gente já percebeu. Mas se a gente começar a fazer o bem, pensando que vai haver uma recompensa, começou mal. Começou mal. Já começou o caminho para o burnout. Mas se você entender que até um parafuso que você aperta, retomando Charlie Chaplin, você pode fazer bem feito, e aquilo você vai para casa com aquela satisfação de ter feito, uma mínima coisa que seja bem feito, e que o bem é a recompensa maior em si, e você não precisa esperar castigo ou prêmio, ou até algumas pessoas não acreditam em Deus, então eu posso fazer o que eu quero, porque você menciona o Deus. Somos espiritualizados. Mas e quem não é? Isso aí foi uma grande questão que eu mesma me pus quando eu criei essa história do direito para a criança. Como passar valores se algumas pessoas não acreditam mais na religião, não acreditam mais nos pais, estão submetidas às redes sociais. E eu falei, o direito ele é isento. Ele diz, a escolha é tua. Se você fizer isso, a consequência é essa. Se você fizer aquilo, a consequência é aquela. Escolhe. Aí você está formando um cidadão. E aí você não precisa esperar a recompensa. Não. Que quando você morrer, você vai para o céu. Ou que Deus está vendo. Não, eu estou vendo. E eu estou vendo que fazer o bem me dá um prazer muito grande. Que é o que você acabou de falar, Edson. Eu acho que a maior recompensa é você, no mundo de tanta aflição, você vê assim nos olhos de uma pessoa que está assim tão doente, e quando ela olha para você, você vê nela o olhar de Deus. Você quer fazer suas palavras finais também, Ana? Eu só agradecer a participação aí, parabenizar vocês pelo programa. E é isso aí, obrigado. E você, palavras finais? Sempre um prazer receber, e eu fico muito feliz, ao lado da Rosilma e da Carol que está em viagem, de nós podemos trazer conteúdo que possa ser aplicável no dia a dia. Alguém quiser saber sobre burnout, acessa burnout, doação de órgãos, endometriose e muitos outros que virão. E graças a Deus podemos contar com pessoas como vocês que vêm de bom coração, de boa vontade e prestar as informações que vocês já possuem. Márcio, muito obrigado. Rosilma, muito obrigado. Somos sempre gratos aqui. E sempre que puder, voltaremos quando convidado, né? Convites permanentes, pode ficar sossegado. Muito obrigado. Hein? A gente termina por aqui, deixando uma mensagem, porque aqui a gente levanta os problemas, mas também às vezes a gente até pode apontar soluções. E no meu entendimento, e parece que somos mais ou menos da mesma opinião, a salvação está em a gente fazer o bem para nós mesmos e para o outro, né? Que precisa tanto, né? Tem gente que precisa tanto.
nem conhece os seus direitos. E eu acho que assim é uma forma de agradecimento por tudo que a gente conseguiu na vida. Verdade. Rosema, o destinatário do bem somos nós mesmos. É isso mesmo. Até o próximo. Pode falar de saúde, se Deus quiser. Até.